Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Sejam todos bem-vindos. Obrigado por você me acolher na sua casa para esse momento de oração. Hoje a Igreja nos convida a celebrar Santo Irineu, bispo e mártir. Ela é uma memória obrigatória da nossa Igreja. Então vamos pedir hoje a intercessão de Santo Irineu, ele que foi bispo, ele que foi martirizado por defender a sua fé, esse amor pela nossa Igreja. Então você também é convidado a fazer essa reflexão, pedir também a intercessão de Santo Irineu. Depois nós vamos agora mesmo, ouvir um pouquinho da história de Santo Irineu. Ele nasceu por volta do ano 130 e foi educado em Esmirna. Foi discípulo de São Policarpo, bispo desta cidade. No ano de 177, presbítero em Lyon, na França, e pouco depois foi nomeado bispo da mesma cidade. Escreveu diversas obras para defender a fé católica contra os erros dos gnósticos. Segundo a tradição, recebeu a coroa do martírio cerca do ano 200. Santo Irineu, rogai por nós. Então vamos juntos fazer essa reflexão, pedindo que nós também possamos defender sempre a nossa fé, mas, sobretudo, viver também a nossa fé. O Evangelho de hoje é retirado de Mateus, capítulo 8, versículos 23 ao 27. O texto diz assim: Naquele tempo, Jesus entrou na barca e seus discípulos o acompanharam. E eis que houve uma grande tempestade no mar, de modo que a barca estava sendo coberta pelas ondas. Jesus, porém, dormia. Os discípulos aproximaram-se e o acordaram, dizendo: Senhor, salva-nos, pois estamos perecendo. Jesus respondeu: Por que tendes tanto medo, homens fracos na fé? Então, levantando-se, ameaçou os ventos e o mar e fez-se uma grande calmaria. Os homens ficaram admirados e diziam: Quem é este homem que até os ventos e o mar lhe obedecem? Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Vamos juntos meditar a palavra deste dia. Meus irmãos e minhas irmãs, nós estamos numa cena onde está Jesus com os seus discípulos. Quando nós falamos a palavra discípulos, nós associamos com pessoas que seguem a Jesus Cristo e que conhecem a Jesus Cristo. E é verdade, porém ainda não na sua plenitude. Tudo o que nós vivenciamos como seres humanos, como criaturas humanas, nós vivenciamos já aqui, mas ainda não plenamente. Nós podemos fazer experiências com Jesus, nós podemos fazer a leitura da Sagrada Escritura, nós participamos da Santa Missa, nós vivemos em comunidade, mas ainda não conseguimos viver a plenitude das coisas. Jesus sempre nos surpreende com alguma coisa. Assim como aqueles discípulos. Lembra do Evangelho de ontem? Jesus que estava diante daquela multidão e diz: olha, nós precisamos agora ir para outra margem. Aí teve aqueles dois episódios, com o mestre da lei e com outro discípulo. Jesus foi orientando a eles, mas aí o que aconteceu? Eles pegaram um barco e foram indo para a outra margem. E eis que começou o vento. Aqui nós precisamos entender todas as situações de navegação, tudo aquilo que se dá na água. A água é o símbolo da incerteza, seria o símbolo do caos na Sagrada Escritura. Não há uma ordem lógica. A água, ela é muito dinâmica, então não há uma ordem lógica. Você não tem poder sobre a água. E eis que começou o vento, e quando começa o vento, as águas começam a se agitar. E estava se agitando a ponto de entrar água para dentro do barco. E eles começaram a ficar com medo, achavam que iriam naufragar, iriam morrer, iriam afundar naquelas águas. E aí foram acordar Jesus, que estava
dormindo na parte de trás do barco. E aí Jesus os repreende dizendo: por que tendes tanto medo, homens fracos da fé? Por que nós temos tanto medo de enfrentar as situações do nosso mundo? Porque as realidades em que nós vivemos, as nossas sociedades, se assemelham muito a essas realidades de navegação. Porque quando nós saímos da nossa casa, nós estamos vivendo numa sociedade de tantas incertezas, de tanto caos, que nós não sabemos o que vai se dar com a nossa vida ao longo do dia. E aí o que? Nós nos repreendemos, né? Nós ficamos repreendidos por medo. Reprimidos, né? Por medo. Porque muitas vezes a gente não sabe o que vai acontecer à nossa volta, a gente não sabe se pode ou não ajudar uma pessoa, a gente fica assim, sempre com medo. Mas Jesus vem para nos encorajar. Por que tendes tanto medo? Não é simplesmente uma repreensão. Jesus quer que a gente se dê conta o que é que está te levando a ter medo. Você tem medo da violência? Você tem medo de assalto? Você tem medo porque você vive um pânico na sua vida? Uma síndrome? Por que é que você tem medo? São as questões financeiras? São as questões familiares? São as questões de convivência? É o seu trabalho? Você não tem dinheiro e as contas estão chegando? O que é que faz você ter medo? Porque Jesus, quando nos chama a atenção, não é simplesmente para dizer: mas por que é que vocês estão com medo, seus fracos? Não, vocês estão fracos na fé. Vocês sabem que eu estou aqui com vocês, por que é que vocês têm medo? Se eu estou com vocês, vocês não precisam ter medo. É como uma criança que está de mão, né, com os pais, e a criança não tem medo de nada. Inclusive os pais que não podem largar a mão da criança, porque aí a criança pode fazer coisas, né, que não cabem ao momento. Então os pais que têm aquela atitude de cuidar da criança. Assim é que Deus cuida de nós, assim é que Jesus cuida de nós. Muitas vezes nós sim, nos prendemos às mãos de Jesus, mas Jesus está sempre ao nosso lado para nos ajudar. Por isso eu digo para você, não tenha medo de enfrentar as situações da vida. Não tenha medo de arriscar. Não tenha medo de muitas vezes dar o seu sim. Jesus está do teu lado. Claro que precisamos ser prudentes nas situações que o mundo nos oferece, mas aquilo que Jesus nos oferece, nós não precisamos ter medo. E aí, Jesus se levanta e ordena que aquele vento e aquele mar se acalmem. E eis que aconteceu ali naquele cenário uma grande calmaria. E aí aquelas pessoas, os discípulos, ficaram admirados e diziam: quem é este homem que até os ventos e o mar obedecem? Aqui nós vemos que eles eram discípulos, mas ainda não conheciam Jesus na sua plenitude. Eles eram amigos de Jesus, mas não identificavam nesse amigo um filho de Deus. Ele era Deus que estava ali com eles. E muitas vezes nós também agimos dessa forma. Deus que está conosco e nós ficamos nos questionando e nos perguntando: quem é este? Por que é que o mar e o vento obedecem Ele? Por que Ele realiza tantos milagres? E aí ficamos esses grandes questionamentos. Meus irmãos e minhas irmãs, nós temos um Deus que caminha conosco, Deus que está no meio de nós, mas nós precisamos acreditar nisso, para que nós possamos ter força e nos tornar grandes vencedores em diversas áreas e situações da nossa vida. Peçamos a bênção, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Um santo e abençoado dia para você, para sua família, um bom trabalho e até o próximo momento de oração.